Bem, turma, vamos lá. Continuando nossa conversa sobre equações, a gente tem algumas observações para falar de equações que é um pouco mais interessante. Como a gente estava falando em relação ao valor numérico, eu vou ter uma expressão qualquer, vou ter uma expressão, um exemplo, 2y igual a 60, por assim dizer, uma questão do valor numérico, 2y igual a 60, em que eu estou falando que 2y, ou seja, duas vezes uma coisa, y, ela vai ser igual a 60. O meu valor numérico me colocaria a entender que, bem, eu tenho um número, ou alguma coisa, que ele custa, ele vale, na verdade, um valor que eu multiplicando esse valor por 2 é igual a 60. Eu acho que seria 30, né? Então, assim, se você jogar 30, vai dar certo. Esse é o meu valor numérico. Eu vou estar assumindo um valor que eu colocando naquela expressão vai me gerar um resultado. Aí eu comparo se é verdadeiro ou não. Certo? Essa aqui é um mix, é uma mistura de valor numérico com equações. Mas, lembrando aqui de equações, tem algumas coisas que eu gostaria de falar em relação à balança. A ideia de equação. Por quê? Se eu estou colocando que as duas coisas são iguais, 2 pesos e 60 é igual, vou colocar isso como se fosse uma balança. Eu vou colocar na minha balança aqui, que eu vou ter um peso na minha balança de 60 gramas. 60 gramas. Tá? 60G. Vou colocar isso aqui na minha balança. E do meu outro lado da balança, eu vou colocar, vamos ver. Na minha outra parte da balança, eu vou colocar, deixa eu ver, 2 bolinhas de ferro. Com peso Y, né? Já que são 2y e as 2 bolinhas de ferro, cada uma pesa 2y. Eu sei que essa balança está em igualdade, certo? Como eu estou colocando, ela está em igualdade. Se ela está em igualdade, quer dizer que eu vou ter y mais y igual a 60. Ou que 2y é igual a 60. Que eu cheguei na minha equação, certo? Na minha equação anterior. Bem, é só umas observações para saber o que está acontecendo. Se eu tenho isso, pessoal, vocês concordam que, se eu tiver na minha balança, vamos imaginar o seguinte, se nessa minha balança eu dividir os dois pela metade, o que quer dizer isso, professor? Bem, nesse meu lado aqui, vou dividir por 2 e nesse aqui eu vou dividir por 2, certo? Já que é uma balança, já que está em equilíbrio, ou seja, as duas partes vão ficar iguais, se eu dividir pela metade, vai permanecer igual. É intuitivo, né? Ah, professor, beleza, dividir, tá, eu até entendo. Mas se você colocar peso, também, né? Se a gente pensar assim, se eu tenho uma balança e eu coloco peso de um lado, vai ficar em equilíbrio. Mas se eu colocar a mesma quantidade de peso no outro, vai voltar no equilíbrio, já que é igual. Vamos ver o que acontece aqui. Se eu pegar essa parte, dividir por 2. E essa parte aqui também dividir por 2. Bem, nesse caso aqui, eu não vou precisar mexer com y, mas sim somente com o coeficiente. Ou seja, 2 dividido por 2. Tá? Essa aqui é um passo a mais naquele nosso problema que a gente estava vendo na aula de quinta-feira, que é eu mexer somente com coeficiente. Se eu tenho 2 dividido por 2, vai dar y, que é igual a 60 dividido por 2,
30. Bem, então, se eu tenho 30 igual a y, e se eu pegar esse valor aqui, que eu achei, e colocar nessa minha expressão? Vou colocar aqui, ó, em y igual, 2y igual a 60. Eu, colocando essa informação aqui, eu vou ter que 2 vezes 30 igual a 60. Quanto que é 2 vezes 30? 60, que é igual a 60, que eu só repeti. A igualdade permaneceu? Sim. Então, eu consegui achar, olha só o que eu consegui. Eu consegui pegar a minha equação, entender o que está acontecendo, imaginar mais ou menos, e verificar que eu tenho 2y igual a 60, fazer uma operação nela, que no caso foi a divisão. Eu fiz a divisão aqui, em que eu peguei essa primeira parte, dividi por 2, e essa segunda parte, dividi por 2. Por quê? Eu quero manter essa igualdade aqui, ó. Eu quero manter essa igualdade. Se eu estou fazendo uma coisa repetido, a mesma coisa dos dois lados, vai permanecer. E como que eu vou verificar se eu estou fazendo a coisa certa ou não? Pego essa informação e coloco na minha primeira equação. Eu vou ter um resultado que vai estar tudo certo, vai estar tudo redondinho. Amém? Vamos ver um outro exemplo, então? Vamos ver, esse aqui foi com uma divisão. Mas vamos ver se isso com a soma dá certo? Bem, vamos ter o seguinte. Eu vou ter uma balança, certo? Em que eu vou ter... vamos ver. Eu vou ter uma balança, um exemplo aqui. Em que, de um lado da balança, eu vou ter... De um lado da balança, eu vou ter 3 pesos, 3x, e... Perdão. De um lado da balança, eu vou ter 3 pesos iguais, ou seja, 3x. Mesma coisa, vamos sempre imaginar com peso que fica mais fácil. 3x, e eu não sei os valores dos pesos, mas eu sei que eu vou ter um saco de arroz. Um saco de arroz não. Eu vou ter um peso de academia de 2 quilos. Certo? E do outro lado da minha igualdade, da minha balança, eu vou ter o quê? Eu vou ter... Deixa eu ver, eu vou ter... Vou ter 26. Vou ter 26 quilos. Certo? Vou ter 26 quilos. Tá bom? Bem, vamos ver o que vai acontecer. Colocando isso em expressão algébrica, em uma expressão em letras e números, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que vai ser 3x mais 2 igual a 26. Certo? Eu somente transcrevi para cá. Eu tenho 3 bolas de ferro aqui. Eu não sei o peso delas, mas eu sei que cada uma delas vale x, que elas são iguais. Então, x mais x mais x, 3x. E eu tenho essa parte aqui, mais 2 igual a 26. Bem, pessoal, se eu tenho de um lado 3x mais 2x, mais 2 e 26 quilos, eu posso, sem problema, né, fazer isso, né? Tipo, já que eu tenho essa expressão, e se eu fazer isso? E se eu pegar e desses dois lados da balança, desse lado e desse lado, eu fazer isso aqui, ó, tirar 2 quilos, ou seja, menos 2, menos 2. Eu mesmo vou colocar e decidir pegar esse mesmo número que está sozinho e retirar. A minha balança está aqui. E o que eu vou fazer? Nos meus dois lados da balança, eu vou pegar e retirar o peso. Retirar 2 e 2. Ou seja, minha balança não fez nem assim nem assim, ela permaneceu. Se eu tivesse tirado só daqui, aí sim,
ia ficar desse jeito. Mas não, eu quero manter o equilíbrio. Se eu tirar daqui, vai ficar assim, ó. Certo? Iria ficar assim, se eu tivesse tirado desse lado. Como eu estou tirando dos dois lados, meio que fica assim e depois volta. Ou seja, o equilíbrio permanece. Então, se o equilíbrio permanecer, como ele vai permanecer, eu vou ter que, na minha expressão, eu vou ter uma outra. Mas, voltando à minha expressão, o que eu vou fazer passo a passo? Tá? Vai ser igual a 26, como o inicial. E o que eu vou fazer? Vou retirar. Então, qual que é o meu procedimento? Eu repito até aqui, deixo um espaço e faço isso. Menos 2, menos 2. Certo? Tá. 3x, eu não consigo fazer nada com ninguém, então fica 3x. E eu tiro o 2 menos 2. Vai dar mais 0. Ou, simplesmente eu apago. Porque isso aqui vai ficar zerado. 2 menos 2 vai dar 0. Isso aqui é igual a 26 menos 2, 24. Ah, agora fica mais fácil ainda. Porque assim, eu tenho uma igualdade que eu consigo aplicar essa mesma ideia que eu tive. A ideia de divisão. Por quê? Porque eu sei que 24 é múltiplo de 3? Sim. Se eu pegar esses dois e, como eu estou fazendo na mesma ideia que eu tirei 2, e se eu dividir esses 2 por 3 e não 2? Vou dividir por 3 e dividir por 3. Eu sei que essa divisão pode parecer um pouco confusa e, aparentemente, ela sempre tem a ver com o coeficiente que está acompanhando a minha incógnita, o meu x. E sim, é exatamente essa a ideia. Eu dividi pelo mesmo número, porque eu quero deixar o meu x, o meu y, ou a minha incógnita, ou a minha letra, sozinha, para aí sim eu achar o valor único dela. Como eu estou fazendo aqui. Por quê? 3 dividido por 3. 1x. Ou simplesmente x. Tá vendo aquela parte que eu falei para vocês? Que é, se eu tenho x, eu tenho x. Se eu tenho 2x, eu tenho 2x. Se eu tenho 3, eu tenho 3x. Só que como eu estou dividindo, eu quero pegar somente o valor de 1x. Olha só que legal. Então fica x, né, que é igual a 24 dividido por 3, ou 24 por 3, 8. Tá, chegamos nesse aqui. Estou fazendo uma coisa certa? Vamos ver. Vou colocar aonde? Vou colocar aqui, ó. Eu colocando aqui, o que eu tenho? Eu colocando essa informação aqui, eu vou ter que 3 vezes 8 mais 2 igual a 26. Quanto que é 3 vezes 8? 24. 24 mais 2 igual a 26. Quanto que é 24 mais 2? 26 igual a 26. Deu certo? Deu igual? Deu. Então, o que eu posso fazer? Pego meu canetão preto e dou o vistinho como correto. Essa, pessoal, assim, vocês viram que, professor, você está fazendo uma coisa besta, uma coisa, assim, até idiota. Não é idiota, eu estou estudando o que está acontecendo. Essa vai ser a minha ideia de equação. E isso é equação. Eu vou buscar, olha, eu vou fazer uma mistura de expressão numérica com expressão algébrica e valor numérico. Por quê? Eu tenho uma igualdade, eu tenho vários outros, é que eu estou trabalhando somente com x ou com y, mas eu vou ter vários valores e, mais importante de tudo, eu vou achar esse valor. Eu não vou pegar e só simplificar, como a gente estava fazendo, x, y, x ao quadrado, mn, não. Eu vou estar mexendo com esses números e achando o x, e achando o meu valor de a, e achando o meu valor de y. Isso que eu vou estar buscando. E a partir de equações,
eu vou poder achar toda e qualquer informação que está lá nas letras. Certo? É isso que acontece em equações. Bem, gente, um exemplo aqui para a gente saber o que está acontecendo. Um exemplo aqui. Paulo, Elis e Mário almoçaram em um restaurante e pegaram o mesmo prato. Só que custa o mesmo preço. Mas Paulo queria outro prato e acabou pagando R$5 a mais do que os demais. A conta ao final foi de R$50. Quanto Paulo pagou em sua refeição? Bem, um exemplo de equações, né? Que a gente pode verificar pelo nosso valor e saber quanto que cada um pagou. Mas a gente quer justamente o Mário também. Então vamos ver. Se eles foram no restaurante, pegaram o mesmo prato e pagaram o mesmo preço, o exemplo seria qual? X mais X mais X igual ao valor final, certo? Essa era a ideia, porque cada um pegou o mesmo prato, que pagou o mesmo preço, que é X, e tem um valor final, que é somente a soma deles. Só que Paulo, quando viu, ele, não, vou querer outro prato. Aí nisso que ele pegou, mandou de volta e pegou outro, ou sei lá, quando foi lá, vamos pegar o meu prato, chegando lá, não, eu quero outra coisa. Ele pagou R$5 a mais. Como que eu colocaria isso nessa expressão? Bem, se a Elis continuou pagando X, o Mário continuou pagando X, quem foi o que modificou? Foi o Paulo. Ou seja, o Paulo, o que ele pagou? Ele pagou o X mais 5. Foi R$5 a mais, né? No final, a conta, ao final, foi de quanto? R$50. Ou seja, eu já tenho minha expressão aqui e quanto que vai dar. Bem, pessoal, a única coisa que eu vou tomar cuidado é com esse parênteses. Por quê? Quando sair, pode modificar. Mas como é uma soma, o que eu tenho? X mais X mais. Tirando do parênteses, é positivo aqui, está somando com os outros, então simplesmente só tiro do parênteses, sem precisar jogar sinal nem nada. E isso aqui é igual a 50. Bem, sendo igual a 50, então eu vou ter x mais x mais x e 5. Bem, se for esse caso, então eu posso somar os três, né? Termos semelhantes, eu somo. Então, 3x mais 5 igual a 50. Pessoal, só que eu não sei o valor de x. Só que eu sei o que é os R$5 a mais do Paulo e os R$50 no final. Qual que é a ideia que eu vou ter aqui agora? Essa retirada. Essa retirada que eu posso fazer pode parecer um pouquinho estranho para vocês agora. Mas é uma coisa que eu acho que eu já falei para vocês, que se está positivo de um lado, passa para o outro lado da igualdade como negativo. Essa que é a ideia de retirar dos dois lados. Por quê? Eu vou colocar menos 5 aqui e menos 5 aqui. Por quê? Esse 5 menos 5 vai dar 0. Então vai ficar somente o x sozinho aqui, o 3x. E o 5 justamente é o número que eu estou retirando daqui, que é o mais 5. Ou seja, eu poderia muito bem pegar esse 5 positivo e passar para o outro lado negativo. Mas eu estou fazendo passo a passo e tirando 5 aqui e tirando 5 aqui. Por isso, essa demora um pouco maior. Então, disso eu tenho 3x, 5 menos 5, 0, igual a 50 menos 5, 45. Disso aqui, o que eu vou ter? 3x igual a 45. Bem, 3x igual a 45. Ambos são múltiplos de 3? São. Então, o que eu posso fazer? Sem medo de ser feliz, dividir por 3 dos dois lados. Por quê? 3 dividido por 3. Lembrando, eu só faço isso por conta da incógnita, para deixar o x sozinho.
Então eu tenho 3 dividido por 3, 1. 1x igual a 45 dividido por 3, 15. Como é 1x, nem preciso se preocupar com isso. Só colocar o x e pronto. Nesse caso, eu vou ter x igual a 15. Resolveu meu problema? Não. Resolveu em parte. Porque eu sei que todo mundo aqui, o prato ia custar 15. Da Elis e do Mário, que não trocaram. Por isso que eles estão aqui. Da Elis e do Mário. Mas e o Paulo, que pagou 5 a mais? Ou seja, ele pagou 15 mais 5. Então, o preço do prato do Mário vai ser igual a 15 mais 5. Ou seja, o Mário pagou 20 reais. Certo? Agora sim, eu respondi minha questão. Tá bom? Uma coisa, pessoal, é você achar esses valores aqui, ó. Muito bem, a gente conseguiu achar. A gente achou também o valor de x. Uma outra coisa é responder o que está se perguntando. Então, além disso, além dessa estratégia de resolução, vou pedir para vocês um pouco mais de cuidado na leitura. E nisso vai ser essencial para vocês entenderem o que está acontecendo e o que está se pedindo. Beleza? Um bom dia para vocês e até mais!